Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês as questões de mecânica quântica que caíram na prova do exame unificado, do primeiro semestre de 2022. Caso vocês tenham interesse de ver as resoluções das outras áreas além de mecânica quântica, dessa mesma aplicação do primeiro semestre de 2022, ou se vocês tiverem interesse de ver as resoluções dos exames unificados, das provas do exame unificado dos semestres anteriores a essa aplicação, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando para uma playlist que eu tenho aqui no canal, somente com as resoluções das provas antigas do exame unificado. Mas bom, dado essas considerações, vamos começar aqui a nossa provinha de mecânica quântica, começando aqui pela nossa primeira questão. Considere um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é bidimensional e cujo hamiltoniano é dado por, aí, essa expressãozinha daqui, onde A é uma constante real e positiva com dimensões de energia e σx e σz são matrizes de Pauli. A energia E0 do estado fundamental do sistema é dado por... Vamos lá, como é que a gente faz para determinar a energia do estado fundamental? Primeiramente, o que caracteriza o estado fundamental? O estado fundamental é o estado de menor energia. Okay? Aqui a gente tem um estado de 2 níveis, porque aqui a gente tem matriz de Pauli, de forma que as energias possíveis de serem medidas são os autoestados do hamiltoniano. Okay? Então aqui a gente vai ter 2 energias possíveis. Então, na prática, para a gente pegar a energia do estado fundamental, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber quais são os autovalores do hamiltoniano, que são as energias, e a energia do estado fundamental vai ser a menor energia delas. Okay? Então, vamos escrever aqui nosso hamiltoniano em forma matricial mesmo, para a gente poder diagonalizar, para poder pegar os autovalores. Esse cara aqui vai ser A, que multiplica 2 vezes σx, então 2 vezes 0, 1, 1, 0, mais σz, que é 1, 0, 0, menos 1. Certo? Ou seja, o hamiltoniano aqui do nosso sistema vai ser A, que multiplica, aí que vai ficar 1, 2, 2, menos 1. Então esse aqui é o hamiltoniano. Na prática, a gente não precisa diagonalizar o hamiltoniano inteiro, ou seja, o A multiplicado por esse cara, basta a gente diagonalizar essa matriz daqui, e os autovalores do hamiltoniano vão ser os autovalores dessa matriz vezes o A, só para não ter que ficar levando o A o tempo inteiro, para deixar menos poluída a notação. Como é que a gente faz para diagonalizar? Tira o determinante aqui da nossa primeiro passo, pegar o polinômio característico. O que a gente faz? Pega o determinante da nossa matriz em questão e subtrai lambda da diagonal principal. Ok? Então, a gente tem que pegar o determinante desse cara, igualar a 0. A equação que a gente vai obter vai ser o quê? Vai ser 1 menos lambda, que multiplica menos 1 menos lambda, menos 4, vai ser igual a 0. E aqui o lambda vai ser os autovalores dessa matriz daqui. Aqui, só para poder ficar mais simples, não precisa, mas só para poder ficar mais apelativo, mais evidente o produto notável, eu vou multiplicar por menos 1 esse cara e por menos 1 esse cara. Na prática, como tem esse produto, multiplicar por menos 1 ambos os fatores é a mesma coisa que não fazer nada. Mas a gente multiplica por menos 1, aqui vai ficar lambda menos 1, que multiplica lambda mais 1. Aí fica aqui a diferença pela soma, que já é um produto notável mais visível aqui pra gente. Então aqui vai ficar o quê? Lambda ao quadrado, menos 1 ao quadrado do produto notável, que é 1, ok? Menos 4 é igual a 0, ou seja, lambda é igual a mais ou menos 5. Isso significa que os autovalores do hamiltoniano, que eram A, uma constante A, no caso aqui, mais ou menos raiz de 5, claro, que a gente tem lambda 2, vai ser igual a 5, então lambda é igual a mais ou menos raiz de 5. Então, os autovalores do hamiltoniano vão ser o quê? Vão ser mais ou menos raiz de 5 vezes A, que é a constante que acompanhava as matrizes de Pauli. Logo, qualquer energia do estado fundamental vai ser a menor energia dessas daqui do sistema possíveis. Então, vai ser menos raiz de 5A, que é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, a gente vai ver que a nossa resposta vai ser então aqui, letra A, menos raiz de 5A, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então para a nossa segunda questão. Um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é tridimensional tem os problemas de autovalores do seu hamiltoniano H e de um certo observável A dados por... Beleza, aqui caracterizando quais são os autoestados do hamiltoniano e os autoestados aqui desse operador A, com quais são os autovalores aqui envolvidos. Beleza. Então, onde... beleza, aqui passando uma relação, como é que as bases dos autoestados do hamiltoniano se relacionam com as bases, aqui no caso dos autoestados do operador A. Aqui está falando, ε0 e A são constantes reais e positivas. Em um certo instante do tempo, o estado do sistema é dado por, aqui uma superposição dos Is, que são autoestados do hamiltoniano. Beleza. Considere que a medida de energia E do sistema foi realizada e o valor encontrado foi 4ε0.
determine a probabilidade, né, de você obter de você medir o observável Azão, né, e obter Azim, né, de encontrar aqui o valor Azim, no caso, a medida observável A, né, seja realizada após a medida de energia. Vamos lá, primeira coisa. Se foi medido aqui a energia 4ε0, significa que após a medição, o nosso psi, ele vai, né, o novo estado do sistema vai ser uma projeção do estado antigo no subespaço, né, dos autovetores que tem como autovalor o 4ε0. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: quais são os autoestados que possuem energia 4ε0? No caso, tem um único estado, que é o φ2. O φ2 dos autoestados hamiltonianos é o único estado que a energia vai ser o quê? 2 ao quadrado. ε0, que é 4ε0. Certo? Não tem nenhuma degenerescência nesse nível de energia. Significa que, após essa medição de energia, o nosso psi passou desse estado daqui, que era o estado inicial, para uma projeção no subespaço de φ2, que é simplesmente φ2. Né? Claro, no subespaço de φ2, e aí a gente normaliza o estado por conta das probabilidades serem normalizadas. Então, após a medição, vai ser somente φ2. Ok? Então, apesar desse ter sido o nosso estado, como foi medido 4ε0, esse cara daqui é o único que tem essa energia que foi medida, então o nosso sistema vai para ele. Se tivesse algum outro estado aqui, sei lá, um fitil, sei lá, um fi chapéu, sei lá, vamos lá, um fitil. Se tivesse um fitil com a mesma energia, aí eu teria que levar em conta que o meu psi, ele seria uma combinação do φ2 com o fitil, mas aqui não é o caso, porque ele não tem degenerescência. Então, o nosso estado após a medição é simplesmente o φ2. Ok? E aí que está perguntando qual que é a probabilidade de se medir o Azão igual a A. O que a gente faz? A probabilidade, então, do Azão ser igual a A vai ser igual ao quê? Vai ser módulo ao quadrado com o nosso estado psi, ok? E aqui vem quem? Aqui vem o autovetor, na qual o autoestado é o Azinho, que é o que a gente está querendo determinar a medição. Se a gente for dar uma olhada aqui, olha, para a gente medir Azinho, o M tem que ser igual a 1. Se o M tem que ser igual a 1, significa que o estado α1 é o autoestado que está relacionado com a medição que a gente quer. Então significa, e é o único autoestado, né? Perceba que não tem degenerescência. Logo, o que a gente tem que fazer é produto escalar de α1 com psi, módulo ao quadrado. Esse cara aqui vai passar a probabilidade de, dado que nós temos um estado psi, qual que vai ser a probabilidade de eu medir o alto valor associado a esse autoestado daqui. Ok? Então, e agora é bem simples. Por quê? Porque a gente já sabe qual que é a expressão do α1. Olha só que maravilha. Né? Então, quanto é que vai ser esse cara? Esse cara daqui vai ser, ó, vamos lá, módulo ao quadrado de, ó, aqui o nosso psi, ele é somente o φ2. Vocês devem concordar comigo que o φ2 com o φ1, esse produto escalar, vamos lá, eu vou escrever tudo só para poder ficar bem completinho, né? Que vai ficar 1 sobre raiz de 3, vai lá, 1 sobre raiz de 3, φ1, deixa eu colocar assim, ó, vamos lá, φ1, menos, porque lembrando que a gente está com φ1 em forma de Bra, ok? E aqui 2 sobre 3 dentro da raiz, φ2, então tem esse cara, produto escalar com φ2, módulo ao quadrado. Vamos lá, eu sei que os φs são ortogonais. Como é que eu sei isso? Eu sei disso porque os φs eles são autoestados do hamiltoniano, que é um observável, ok? Está relacionado a uma grandeza física, então ele é autoadjunto. Como ele é autoadjunto, eu tenho um teorema, né, que é bem conhecido, que a gente sempre vê nos cursos de mecânica quântica, inclusive tem no meu curso de mecânica quântica aqui no canal, que se a gente tem um operador autoadjunto, autoestados com autovalores distintos são sempre ortogonais. Então eu consigo garantir que quando eu fizer o produto escalar desse com esse, vai dar 0, ok? E portanto, o que a gente vai precisar calcular vai ser somente módulo ao quadrado de 2, 3, né? Raiz de 2 sobre 3, φ2, ok? Módulo ao quadrado, né? Os estados são normalizados, esse cara daqui vai dar 1, ok? Então módulo ao quadrado disso vai dar o quê? Que é a nossa probabilidade, vai dar 2 terços, que é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, aqui ó, letra A, probabilidade 2 terços e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então para a nossa terceira questão. Seja um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é tridimensional, sendo o problema de autovalores do seu hamiltoniano H dado por, aqui, né, semelhante ao oscilador harmônico, né, onde ômega é uma constante real e positiva. No instante inicial, t igual a 0, o estado do sistema é dado por, tá aqui, uma superposição dos autoestados do hamiltoniano. Escolha a alternativa que representa corretamente a probabilidade P de t de encontrar o sistema no estado α em um certo instante genérico t, onde α é esse cara daqui. Vamos lá, para eu determinar então essa probabilidade P de t, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer módulo ao quadrado desse α daqui
com o nosso psi de t ao quadrado. Definição de probabilidade, está nos postulados da mecânica quântica. Então, na prática, como eu já sei qual que é o estado alfa, o que eu preciso saber aqui é qual que vai ser o estado psi de t. Eu tenho o estado psi em t igual a 0. Bom, isso é fácil de determinar, né, como é que vai ser o psi de t, por quê? O psi de t, ele é composto, aqui já está escrito em termos da base dos autoestados hamiltonianos. Toda vez que a gente tem um autoestado hamiltoniano, né, para a gente fazer a evolução temporal, né, resolver a equação de Schrödinger, basta a gente colocar na frente de cada autoestado uma fase do tipo exponencial de menos i, energia daquele autoestado, vezes t sobre h barra. Okay? E aí a gente tem a evolução aqui no caso. Consequentemente, olha só, φ1, a energia do φ1 vai ser, com n igual a 1, h barra ômega. Isso significa que vai ficar exponencial de menos i ômega t, dividido por 2 aqui, φ1. Ou seja, simplesmente acrescentei a energia h barra ômega, com n igual a 1, no estado aqui correspondente ao φ1. Vou fazer isso a mesma coisa com os outros, ok? Então, mais, olha só, no 2 vai ficar aparecer aqui uma exponencial de menos 2 ômega t, menos 2i ômega t, sobre 2, φ2, acrescentando a fase correspondente à energia, ok? E agora do φ3, mesma coisa, só que com menos 3i, ok? Então aqui mais, é mais aqui mesmo, isso. Aí 1 sobre raiz de 2, então vai aparecer exponencial, raiz de 2, ok? Que vai ficar menos 3i ômega t, φ3, ok? Então esse aqui vai ser o nosso psi de t. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer agora, né, o produto escalar do psi de t com esse alfa, que é uma superposição de φ1 e φ2. Como ele é uma superposição de φ1 e φ2, e eu sei que os φs são ortogonais, e como eu sei isso? Porque eles são autoestados com autovalores distintos de um operador autoadjunto. Então eu tenho um teorema que me garante que isso é a mesma coisa da segunda questão, que são ortogonais. Eu não preciso colocar esse termo daqui, φ3, no produto escalar. Por quê? Porque aqui só vai ter φ2 e φ1. Então, quando eu fizer esse produto escalar com φ3, já vai dar 0. Então, não preciso colocar ele aqui. Eu vou poupar tempo, né, aqui, omitindo essa parte φ3, porque não vai gerar nenhum ganho na nossa conta, já que vai ser 0 de cara. Então, só qual que vai ser a nossa probabilidade aqui? Ela vai ser módulo. Aí, vamos lá, que vai ficar φ2 com o alfa, perdão, com o psi de t. Aqui é o seguinte... vamos lá, como é que vai ficar o nosso alfa? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aqui está falando que é φ1 menos φ2. Então, φ1, tá aqui, φ1 menos, aqui também vou colocar 1 sobre raiz de 2, φ2, ok? Já distribuí esse fator 1 sobre raiz de 2 para esses dois termos. E agora o nosso psi de t, sem o φ3, porque não precisa, exponencial de menos i ômega t sobre 2, φ1, mais exponencial de menos 2i ômega t sobre 2, φ2. Então eu tenho que fazer todo esse cara, módulo ao quadrado. Ok? Vamos lá, como os estados são ortogonais, basta eu fazer φ1 com φ1, φ2 com φ2. Ok? Porque o φ1 com φ2 vai dar φ1, φ1, φ2, φ2. Os termos mistos φ1, φ2 vão dar 0. Ok? Então olha só, que vai ficar 1 sobre raiz de 2, que esse cara daqui vai ficar 2 raiz de 2, tudo isso aqui dentro do módulo ao quadrado, exponencial de menos i ômega t, aí φ1 com φ1, normalizado, vai dar simplesmente 1, ok? E aqui vai ficar agora o quê? Esse segundo termo com esse segundo termo, que aqui vai ficar menos, aí vai ficar aqui no denominador 2 raiz de 2, exponencial de menos 2i ômega t, e φ2 com φ2 vai dar 1, simplesmente esse cara daqui, módulo ao quadrado, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Esse raiz de 2, que tem ambos os termos, eu vou tirar do módulo ao quadrado. Se tem 1 sobre raiz de 2 no módulo ao quadrado, ele sai do módulo ao quadrado como meio. Então aqui vai ficar 1 meio, ok? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de menos i ômega t, menos exponencial de menos 2i ômega t, dividido, e todos esses caras aqui dividido por 2. Por que eu estou deixando aqui um espacinho? Eu estou colocando aqui um espaço aqui na frente, porque eu vou fatorar uma fase, eu vou fatorar uma exponencial imaginária desses termos daqui, para que apareça mais explicitamente uma função trigonométrica, ok? Porque vai facilitar bastante a nossa vida aqui. Vai ser uma exponencial de menos 2, no caso menos 3 meios de i ômega t, ok? Então eu vou colocar aqui uma exponencial de menos 3 meios i ômega t. Vou fatorar essa exponencial. Quando eu fatorar essa exponencial, olha só, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar mais
e que vai ficar 1 meio, ok? Por quê? Porque se eu faço um com o outro, eu volto com exponencial de menos i ômega t. Além disso, se eu tiro esse menos 3 meios, é que vai ficar só menos meio, porque aqui eu tenho 4 meios, né? Então, fica dessa forma. Por que eu fatorei essa fase? Porque, olha só, aqui eu tenho módulo ao quadrado de um produto. Módulo ao quadrado do produto é a mesma coisa que o produto dos módulos ao quadrado. Como esse cara daqui é uma fase, ele tem módulo 1. Então, esse cara daqui é a mesma coisa de pode tirar essa exponencial ali do meio. Então, módulo ao quadrado, exponencial de i ômega t sobre 2, menos exponencial de menos i ômega t sobre 2, dividido por 2. Tudo isso módulo ao quadrado, ok? Porque esse cara daqui vai ter módulo ao quadrado 1. Agora, quem que é esse cara que acabou de aparecer aqui no meio? Esse cara vai ser seno, então olha só, a questão que a gente acabou de encontrar foi que a probabilidade vai ser igual a meio vezes seno de quê? Olha só, que vai aparecer um seno desse argumento aqui, ok? De ômega t, no caso aqui, seno ao quadrado, né, de ômega t sobre 2, ok? Na prática, para ser um seno, aqui tinha que ter um 2i. Mas o que eu posso fazer? Coloco um i aqui dividindo, coloco um i multiplicando, módulo ao quadrado do i vai dar 1, esse cara daqui vai dar seno, enfim. Aqui eu estou poupando um certo esforço aqui. O ponto que eu estou querendo dizer é que o módulo ao quadrado desse cara vai ser o quadrado do seno. Apesar da gente ter chegado nessa relação daqui, vocês vão perceber que nas alternativas, nenhuma delas está com essa mesma cara da nossa resposta. Isso significa que está errado o resultado que a gente chegou? Não. A resposta realmente é essa. A questão é que toda vez que você escreve algum resultado qualquer, em termos de funções trigonométricas, você sempre pode escrever de várias maneiras distintas, porque tem muitas identidades entre funções trigonométricas. Aqui no caso, o que a gente vai precisar fazer é tentar escrever esse cara de uma maneira mais próxima com as alternativas, para a gente identificar qual que está correta. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, se vocês forem ver aqui nas alternativas, tem duas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer surgir 1, aqui, né, uma constante 1, e a função trigonométrica, seja seno ou cosseno que vai aparecer, ela tem o dobro do argumento do que a gente encontrou, porque lá é de ômega t, aqui tem ômega t sobre 2. Levando em conta que aqui tem um seno ao quadrado, significa que a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que fazer aparecer de alguma forma a relação fundamental da trigonometria, né, cosseno de ômega t sobre 2 ao quadrado, mais seno quadrado de ômega t sobre 2 igual a 1, né? Porque se a gente faz brotar aqui, dado que a gente tem um seno ao quadrado, é natural aparecer, né, aqui a nossa relação fundamental da trigonometria. Aparece aquela constante 1, que tem que aparecer mesmo. E além disso, né, para fazer com que aqui apareça um seno ou um cosseno, né, uma função trigonométrica com o dobro do argumento, a gente também vai usar aquela identidade de cosseno ao quadrado de ômega t sobre 2 menos seno ao quadrado de ômega t sobre 2. Esse cara daqui é a mesma coisa que cosseno de ômega t. Certo? Esse cara aqui vem do cosseno da soma, né? Se vocês se lembrarem, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Se você colocar A e B como sendo alguma coisa dividido por 2, né? Por exemplo, ômega t sobre 2, você chega nessa identidade. Okay? Então a gente tem que, de alguma forma, introduzir essas duas identidades para poder escrever essa expressão aparecendo o 1 e aparecendo um cosseno, né, ou um seno, né, uma função trigonométrica com o dobro do argumento, ok? Como é que a gente faz isso? Né? Eu posso simplesmente manipular essas duas, eu posso somar essas duas expressões. O que eu vou fazer? Olha só, inverte o sinal aqui dessa segunda e soma. Quando eu somo essas duas expressões, olha só, cosseno ao quadrado corta com cosseno ao quadrado. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui 2 vezes seno ao quadrado de ômega t sobre 2 vai ser igual ao quê? 1 menos cosseno de ômega t. Ou seja, seno quadrado de ômega t sobre 2 é a mesma coisa que 1 menos cosseno de ômega t sobre 2. Ou seja, qual que vai ser então a nossa probabilidade? P de t. Ela vai ser, ó, esse meio daqui vai juntar com o meio de antes, vai ficar 1/4 de 1 menos cosseno de ômega t. Agora sim está em termos igual, né, aparece nas respostas. Se a gente for ver aqui, ó, a letra A, 1/4, 1 menos cosseno de ômega t, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então aqui para a nossa quarta questão. Uma partícula de massa m se movimenta em 3 dimensões sob a ação do potencial, está aqui, né, um potencial central, onde A é uma constante real e positiva com dimensão de comprimento. Nesse caso, verifica-se que as autofunções de energia da partícula podem ser escritas como produto de uma função radial r por um harmônico esférico y, né, isso é, o psi é igual a essas duas funções. Em particular, para L igual a 0, verifica-se que a solução geral do problema radial assume a forma, está aqui, okay? Onde A, B e Kn são constantes. Analise as 3 afirmações abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeira afirmação, o potencial V de R é um potencial central. Aqui está correto.
Okay? O que caracteriza um potencial central? Um potencial que só depende da distância radial, só depende da distância a um certo ponto. E é exatamente isso daqui. Esse potencial só depende de R. Ok? Só. Então é um potencial central, a primeira afirmação está correta. Vamos então aqui para a nossa segunda afirmação. O hamiltoniano H e a componente x, o momento angular da partícula, Lx, são observáveis compatíveis. Aqui está correto. Então, vamos lá. Primeiramente, o que são observáveis compatíveis? São observáveis que comutam. Então, o que aqui está falando é que H e Lx comutam, ou seja, o comutador deles é igual a zero. Por que eu consigo afirmar isso aqui? Eu consigo afirmar isso porque o potencial é um potencial central. Okay? Existe um resultado na mecânica quântica que te fala que toda vez que você tiver um potencial central, o seu hamiltoniano ele vai comutar com as componentes dos momentos angulares, né, com as projeções de um momento angular. Né? Você sempre consegue, inclusive, né, as soluções de um problema dessa forma, né, um problema que tem a parte angular e radial, né, os problemas de você determinar as funções, os autoestados hamiltonianos e tudo, quando o potencial é central, você sempre consegue escrever, né, você sempre consegue encontrar uma base de autoestados que diagonaliza de forma conjunta H, L quadrado e alguma das componentes, seja Lx, Ly e Lz. Você não consegue encontrar uma base de autoestados comuns para todos esses caras juntos. Você sempre tem que escolher uma base de autoestados que diagonaliza esses dois e alguma dessas projeções, seja Lx, Ly ou Lz, mas somente uma delas, por quê? Porque Lx, Ly e Lz não comutam entre si. Ok? Mas enfim, o hamiltoniano ele comuta tanto com Lx, tanto com Ly e com Lz. Você sempre consegue encontrar uma base de autoestados que diagonaliza esses caras. Então por isso que eles comutam. Ok? Por isso que aqui está correto. Pelo fato do potencial ser central, isso é sempre importante ser enfatizado. Terceira afirmação, para L igual a zero, as condições de contorno do problema implicam que as constantes A, B e Kn são tais que A é diferente de zero, B é igual a zero e K está aqui, né, tudo. Essa condição toda, mas aqui já está de cara errado, só por conta, né, já de cara por conta da condição de A e B. Pelo seguinte, pelo potencial aqui, né, não tem nada que nos leve a crer que a nossa função psi em x indo para zero, não tem nada que mostre para a gente que ela vá para infinito. Okay? No caso aqui, perdão, x não, r indo para zero, não tem nada que nos diz isso daqui. Okay? Pelo seguinte, o potencial aqui, para toda uma região entre R igual a zero e R igual a A, ele é constante, vale zero. Aqui é que a gente tem um poço de potencial infinito, só que esfericamente simétrico. Então, a partir disso, como é um poço de potencial infinito, não tem nada de absurdo que acontece na origem, uma das condições físicas que a gente tem é que para R igual a zero, esse cara daqui tem que ser constante. Independente de qual valor seja, né? Claro, depende, né, obviamente, do tamanho do poço, da constante de normalização, claro, tem as suas dependências, mas ela tem que ser constante, ela não pode divergir. Ok? Não pode. Então, só o fato de não poder divergir já mostra que esses resultados aqui estão errados. Por quê? Se B for igual a zero e A for diferente de zero, isso aqui dá um problema, porque se A for diferente de zero, aqui a gente tem cosseno, que para R igual a zero vai dar 1, e aqui a gente tem um fator 1 sobre R. Então, ele iria divergir, né, em R indo para zero, né, de forma, né, assintoticamente igual a 1 sobre R, o que é um problema. No caso, a gente precisaria que A tem que ser igual a zero e B tem que ser diferente de zero. Porque se A for igual a zero e B for diferente de zero, significa que indo para zero, o nosso comportamento aqui vai ser o quê? Vai ser um comportamento do tipo seno de alguma coisa vezes R, dividido por R, perdão. Só que a gente sabe, né, que quando a gente pega seno de x sobre x, esse cara daqui tende para 1. Então, se eu pego o seno de kx sobre x com x indo para zero, esse cara daqui tende a um valor constante. Ok? E é fácil ver isso, né? Basta multiplicar por k em cima e embaixo, e aí significaria que esse cara daqui iria para cá, que é realmente constante. Ok? Então, na prática, essa condição de A e B aqui estão erradas, porque a nossa função de onda ela não pode divergir, né? Porque não tem nada que nos mostre que ela deveria divergir. Ok? Dado que o comportamento do potencial é bem razoável. Então está errada. Então as únicas afirmações corretas são 1 e 2. Se a gente for dar uma olhada aqui, olha só, nossa resposta A. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa próxima questão, questão 5. Suponha que a função de onda de uma partícula de massa m, movendo-se em um potencial v de x, seja dada por, essa expressão toda aqui, onde a, b e c são constantes reais, de modo que psi de x e t é uma função de onda normalizada que satisfaz a equação de Schrödinger dependente do tempo. Beleza. Analise as seguintes afirmações sobre o sistema e assinale abaixo a alternativa correta. Beleza, então vamos lá. Primeira afirmação. A função de onda é uma autofunção da energia. Aqui está correto.
Como é que eu sei que é uma autofunção de energia? É só fazer o seguinte, ó, a gente sabe que hamiltoniano aplicado a uma função de onda, eu vou até colocar aqui a função de onda psi de x, ok? Uma função aplicada, né, o hamiltoniano aplicado a esse cara, ele é igual ao quê? A i, h barra, derivada com relação a t, né? Deixa eu colocar aqui, ó, psi, t, aqui de psi de x e t. Se a gente coloca explicitamente a nossa função psi, esse cara vai dar o quê? Vai dar i, h barra. Quanto é que vai ser a derivada do psi com relação a t? Vai ser somente a derivada dessa exponencial. Derivada da exponencial vai cair, né, o expoente aqui, menos ic sobre h barra, vai continuar a própria exponencial, então vai continuar um psi de x e t, ok? Olha só, menos i ao quadrado vai dar 1, ok? H barra vai cortar com h barra, então aqui está falando o quê? Está falando c, psi de x e t, ou seja, hamiltoniano aplicado à nossa função de onda vai dar uma constante c vezes a própria função de onda. Qual que é o valor desse c? É a própria energia dessa função de onda associada. Então é uma autofunção de energia. Ok? Então vamos lá, o potencial v de x é dado por essa expressão daqui. Como é que a gente faz para determinar o potencial? Basta a gente escrever explicitamente a equação de Schrödinger. Né? Porque olha só, na equação de Schrödinger, o que a gente tem? A gente tem que menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, né, que vai lá, derivada segunda de psi com relação a x, mais v psi, esse cara daqui vai ser igual a i h barra, derivada com relação ao tempo de psi. Ok? A gente tem essa nossa equação de Schrödinger. A gente já sabe quanto é que vale essa parcela. Essa parcela daqui a gente sabe que vai valer c vezes psi, pela conta que eu acabei de fazer para mostrar que é uma autofunção de energia. Então, na prática, basta eu calcular essa parcela daqui. E aí isola, né? Vai ter o psi em todos os lados. Aí, olha só, a gente precisa calcular a derivada segunda de psi com relação a x. Agora, fica fácil. Por quê? Porque, olha só, o nosso psi, ele não é essa parcela daqui, que depende de x, vezes essa parcela que depende do tempo. Derivar esse cara todo é a mesma coisa que pegar esse cara, né, que é a derivada da parcela que não tem o tempo, e depois acrescentar aquela exponencial, certo? Ou seja, se eu colocasse aqui uma exponencial de menos ICTH barra, esse cara todo daqui ia ser exatamente a nossa função de onda, né, vezes 1A aqui, né, vezes 1A. Teria aqui a nossa função de onda. Então, né, ou seja, claro, teria que multiplicar ambos os lados. Então aqui A exponencial de menos ICTH barra. Então, olha só, aqui a gente tem o quê? Derivada segunda do psi é igual ao quê? A este cara daqui, essa constante, vezes esse cara daqui, que é quem? Psi. Então, no final de contas, como é que vai ser essa nossa primeira parcela? Vai ser menos h barra ao quadrado sobre 2m. Derivada segunda vai ser o quê? Vai ser esse menos b, que multiplica 6 menos 4bx quadrado, ok? Esse cara todo aqui, vezes psi, ok? Mais v psi é igual a c psi. Claro, é sempre bom enfatizar, essa expressão ela é válida para x maior que zero, ok? Por quê? Porque essa nossa expressão, olha só, essa função de onda é válida só para x maior que zero. Para x menor do que zero, a função de onda é zero. Aí eu vou fazer uma análise separada, ok? Mas, enfim, dado que esse cara daqui vale para x menor que zero, né, esse cara daqui tem que valer para todas as posições x maior que zero, independente do valor do psi nessas regiões. Consequentemente, a gente pode, né, retirar aqui o psi, né, cortar ele aqui em ambos os lados, digamos assim. E aí o que a gente vai ter vai ser o quê? A gente vai ter aqui, ó, h barra ao quadrado sobre 2m, que multiplica b, 6 menos 4bx quadrado, aqui, mais v é igual a c. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu posso passar este terminho daqui para o outro lado negativo, ok? Então, aqui vai ficar negativo. Eu posso colocar aqui positivo, trocar o sinal do pessoal daqui de dentro, e eu ainda posso botar esse 2, né? Posso jogar esse 2 lá para dentro para poder simplificar, e que vai ficar 3 e que vai ficar 2. Então, esse cara daqui seria o potencial para x maior do que zero, perdão. E para x menor do que zero? Para x menor do que zero, aqui necessariamente o potencial ele tem que ir para infinito. Por quê? Porque se vocês forem ver aqui na nossa questão, no início, ela fala que para x menor que zero, a função de onda é zero. A única forma de você ter garantia que a função de onda, né, que a sua partícula, né, o seu sistema descrito pela função de onda, não vai penetrar em nada a região, né, menor do que zero, é o potencial ser infinito. É a única maneira que você tem de eliminar completamente qualquer probabilidade. Se você tivesse algum potencial que não fosse infinito, por maior que ele fosse, sempre existiria alguma microprobabilidade dele ser encontrado ali, até por uma questão de tunelamento mesmo, que isso poderia acontecer. Mas enfim, então aqui tem que ser infinito. Se a gente for dar uma olhada aqui nesses valores que a gente acabou de encontrar e comparar aqui,
a gente vai ver que está correta aqui, olha só. Se você reparar, é exatamente o potencial que a gente encontrou, ok? É só fazer aqui uma comparação bem direta. Então, a nossa segunda afirmação aqui também está correta. Tá, beleza. E agora vamos para a nossa terceira afirmação. O valor esperado da energia da partícula no estado associado a psi de x e t é certamente o menor valor que pode ser observado. Aqui também está correto. Por quê? Porque só pode ser observado um valor de energia, que é qual? C. Se só pode ser observado um valor, ele é certamente o menor valor a ser observado, porque só tem um, o menor valor é ele próprio. Então está corretíssimo. Então, de fato, as nossas três afirmações estão corretas. Se a gente for dar uma olhada aqui, a resposta correta, então, vai ser a letra D, ok? Portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa sexta questão, nossa próxima aqui. Considere uma partícula quântica de massa m que realiza um movimento harmônico unidimensional com frequência angular ômega, representando-se por φ de n de x, as suas autofunções de energia, com n igual a 0, 1, 2, por aí vai. Beleza, suponha que no instante t igual a 0, a função de onda da partícula seja dada por, tá aqui, sendo que o R é menor do que o S, e ok. Sendo o valor médio de x, o valor esperado da posição da partícula, escolha a opção abaixo que representa corretamente o resultado da derivada do valor médio de x. Aí algumas relações úteis estão aqui. Beleza, vamos lá. Como é que a gente faz para determinar aqui para conseguir calcular isso aqui que a questão está pedindo, né? Levando em conta que a questão ela pediu aqui, ela passou para a gente somente o psi de x e de t. Para eu poder pegar a derivada do valor médio de x, eu preciso fazer o valor médio de x completo, não só do instante t igual a 0, eu preciso fazer no psi de x e t. Então eu preciso colocar aqui, eu preciso fazer a evolução temporal dessa função de onda. Ou seja, o nosso psi de x e t vai ser igual ao quê? Como esses caras são autofunções, basta eu colocar uma fase com a energia que eu faço a evolução temporal. Então aqui vai ser 1 sobre raiz de 2. Aí vamos lá, aqui dentro, o nosso φ de R, vamos lá, as energias, aqui é um oscilador harmônico, ok? Se é um oscilador harmônico, as energias elas são o quê? Elas são N mais meio de H barra ômega, ok? As energias do oscilador harmônico. Então significa que eu tenho que colocar exponenciais de menos I N mais meio ômega T. Eu não preciso colocar o H barra, porque o H barra corta, ok? Agora, olha só, levando em conta que essa exponencial pode ser escrita como exponencial de menos IN ômega t, exponencial de menos I ômega t sobre H barra, e que esse cara daqui vai aparecer tanto na função de onda φr e na φs, eu posso fatorar essa exponencial daqui, que é imaginária, e ela vai ser uma fase global da função de onda. Então significa que para fazer a evolução temporal, eu não preciso colocar esse cara. Basta eu colocar essas exponenciais daqui somente. Por quê? Porque fases globais não modificam o estado. Então eu posso aproveitar o fato de que essa exponencial vai aparecer, pode ser fatorada no estado completo, que ela é uma fase global, e eu não preciso colocar ela o tempo inteiro. Vai deixar a notação bem mais compacta, vai deixar um pouco menos poluído os nossos desenrolares aqui. Então, olha só, aqui vai aparecer então uma exponencial de menos i. O nosso primeiro aqui é a função φ de r. Então, ir ômega t, φ de r, ok? E aqui φ de r x, ok? Mais exponencial de menos is ômega t, φ s x. Então, tá aqui a nossa função de onda completa em função do tempo. Agora sim a gente pode calcular o nosso valor médio de x. Porque aí o nosso valor médio de x vai depender do tempo, já que agora a nossa função de onda ela depende do tempo. E aí sim é só derivar com relação ao tempo e pegar qual que vai ser a resposta da nossa questão. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, valor médio de x é a mesma coisa que fazer o quê? Deriva em todo o espaço em que vai estar definida a nossa função de onda. Ok? A gente faz aqui psi, estrela, x, psi. Basicamente fazer isso, ok? Como ela está definida em todo espaço, aqui a gente faz a integração de menos infinito até mais infinito. Então vamos escrever esse cara completo, ok? Na prática, olha só, aqui a gente vai ter 4 termos, ok? A gente vai ter esse termo daqui, complexo conjugado com ele próprio, esse termo daqui, complexo conjugado com ele próprio, e vai ter os termos cruzados, ok? Eu vou escrever cada um desses termos aqui, até porque essas expressões aqui, elas vão permitir para a gente fazer a conta da parte mais chatinha, que é dos termos mistos, ok? Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa que vai aparecer aqui, 1 sobre raiz de 2, vamos lá. O nosso psi estrela, 1 sobre raiz de 2 vai aparecer nesse, 1 sobre raiz de 2 vai aparecer nesse. Então, todos os termos vão aparecer 1 meio multiplicando.
ok? Então vamos lá. Primeiro, integral de menos infinito até mais infinito. Então vamos pegar o termo R com R. Ele complexo conjugado com ele próprio vai aparecer o quê? Esse cara, complexo conjugado, vai ser com a exponencial positiva, vai cancelar com a exponencial negativa, vai ficar somente φ r estrela φ r dx. Aí depois vai aparecer a mesma coisa com o termo em S, ok? A exponencial vai cancelar com ela própria no complexo conjugado, ok? Aí vai aparecer aqui, e claro, aqui faltou um x, né? Óbvio. Então aqui R, aqui um x, ok? Beleza, vai aparecer aqui um φ s estrela, φ s x, ok? Dx, de menos infinito até mais infinito. Esses aqui são os primeiros termos. Agora os termos mistos, vai aparecer aqui menos infinito até mais infinito. Vamos lá, primeiro vai aparecer aqui o nosso, vamos supor, o nosso φ r estrela. Nosso φ r estrela vai aparecer como uma exponencial de ir ômega t, φ r estrela. Aí agora vai aparecer o nosso φ s e vai aparecer uma exponencial negativa aqui com s. Então eu posso colocar aqui menos s ômega t. Ainda vai aparecer aqui o x do valor médio, dx. E depois vai aparecer este mesmo termo, exatamente esse mesmo termo, ok? Com a diferença aqui que vai aparecer um sinal negativo, porque aí agora, como vou inverter o complexo conjugado, né, e claro que muda a estrela, aí o S e o R, que um era positivo e outro negativo, inverte a situação. Então a gente tem essas expressões aqui para poder calcular. Agora olha só, esse primeiro termo daqui, zero, esse segundo termo daqui, zero também. Como é que eu sei que essas duas integrais vão dar zero? Porque aqui eu tenho o valor médio da posição para autofunções do oscilador harmônico. O oscilador harmônico, ele é simétrico na origem. Significa que as funções de onda têm paridade bem definida. Se elas têm paridade bem definida, significa que esses caras aqui, que são os módulos ao quadrado das funções de onda, eles são funções pares. Se eles são funções pares e o x é obviamente uma função ímpar, o integrando em ambos os lados, em ambas as integrais aqui, são funções ímpares, integrados em um intervalo simétrico. Logo, isso daqui vai dar zero, ok? É direto. Esse resultado daqui, né, da paridade, das funções de onda e tudo, é um resultado também que aparece em oscilador harmônico, né, nas aulas de quântica, bem natural, e que, inclusive, eu abordo no meu curso de mecânica quântica também. Então a gente vai ter que, né, preocupar somente com essa segunda parcela daqui. Agora, a própria questão passou para a gente o resultado dessas integrais, que é essa primeira parte daqui, ok? Olha só, né, integral de menos infinito até mais infinito, de aqui, ó, uma função complexo conjugado, x, e a outra função sem complexo conjugado. Aqui a gente tem um desses caras aqui aparecendo explicitamente, e o outro que é simplesmente um complexo conjugado desse resultado. Ok? Aí você pode chegar e falar para mim, mas Felipe, aqui tem essas exponenciais. Mas essas exponenciais não dependem de x, então elas podem sair da integração. Então significa que o nosso valor médio de x vai ser o quê? Vai ser exponencial, ó, lembrando, tem aquele meio na frente, né? Tem aquele meio. Aí vai aparecer aqui o quê? Ó? Vai aparecer então a nossa exponencial de i r menos s ômega t. Vai aparecer aqui integral de, vamos lá, integral de menos infinito de psi estrela r, psi s, x. No formulário a gente tem exatamente essa, ó, psi r estrela, x, psi s. Então vai ser exatamente essa expressãozinha daqui que vai aparecer, ok? Então aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer um raiz de, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, então vai lá, h barra ao quadrado sobre 2m ômega. Então, h barra ao quadrado, só h barra, h barra sobre 2m ômega, 2m ômega. Ok? E agora vai aparecer aqui ó, um raiz de S. Então, vamos lá. Raiz de S. Vai aparecer aqui um delta de Kronecker de RS-1. Então, RS-1. Menos, na verdade, mais, raiz de S mais 1. Então, raiz de S mais 1. Ok? Raiz de S mais 1. E que vai aparecer um delta de RS mais 1. Então, delta de RS mais 1. Então esse aqui foi o primeiro termo da integração. O segundo termo, percebam, ele é exatamente o primeiro complexo conjugado. Ok? Então, a gente tem que pegar esse resultado, complexo conjugado. Agora, como o resultado, como esse resultado todo daqui, ele é real, pegar o complexo conjugado é a mesma coisa que pegar ele próprio. A única diferença entre essa integral e essa integral vai ser exatamente essas exponenciais. Então, como esse terminho daqui vai aparecer em ambas, eu posso fatorar esse termo. Posso fatorar. Então, vou colocar ele aqui, porque vai aparecer nos dois. E a única coisa que vai diferir dos dois é exatamente essa exponencial que vai aparecer. No primeiro vai ser essa exponencial daqui. Vai ser essa exponencial daqui. E no outro termo que vai aparecer exatamente a mesma exponencial,
ok? No caso aqui vai ser somado, mas a mesma exponencial só com o sinal trocado, ok? Então aqui vai aparecer um mais exponencial de menos i r menos s ômega t, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar esse sobre 2 aqui da frente, vou colocar o sobre 2 aqui. Quem que apareceu aqui? Esse cara daqui é, por definição, cosseno de r menos s ômega t, ok? Então, o nosso valor médio de x, vamos lá, o nosso valor médio de x, por conta disso, peraí que aqui está dando uma confusãozinha no aplicativo, né? Vamos lá, o valor médio de x vai ser então o quê? Vai ser esse termo daqui vezes cosseno de r menos s ômega t, ok? A questão está pedindo para a gente o quê? Ela está pedindo derivada do valor médio de x. Derivada do valor médio vai ser simplesmente derivar este cara daqui, ok? Por quê? Porque essa parcela daqui, ela não envolve nada, não tem relação temporal, não tem parâmetro temporal. Então vai aparecer aqui a mesma constante, vezes derivada do cosseno. Derivada do cosseno vai ser menos seno, então vamos lá, que vai aparecer um menos na frente, vai ser aqui um seno de r menos s ômega t, vezes derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro com relação a t, vai aparecer aqui um fator r menos s vezes ômega. Agora, se vocês forem dar uma olhada na resposta que a gente encontrou, ela está bem mais extensa do que as alternativas. Por que isso acontece? Porque a gente ainda não usou toda a informação do enunciado. Aqui está falando que o r é menor do que o s. O que significa o r ser menor do que o s? Significa que uma desses dois deltas de Kronecker vai dar sempre zero. Porque olha só, se o r é sempre menor do que o s, esse termo daqui, ele necessariamente sempre vai dar zero. Por quê? Porque se o r é menor do que o s mais 1 nunca vai ser igual a r, jamais. Ok? Então esse termo daqui vai ser igual a zero. Então o termo que tem a raiz de s mais 1 aqui, que a gente acabou de determinar, esse termo daqui ele vai embora. Ok? Esse termo daqui não existe, né? Não é levado em consideração. Então aqui a nossa derivada ela vai ser igual ao quê? Né? Vamos juntar aqui os termos para poder ficar mais agradável. Então olha só, um ômega está aqui e já tem um ômega aqui embaixo da raiz. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar um menos, raiz de ômega vai ficar em cima, então vai ficar h barra ômega sobre 2m. Ok? Além disso a gente vai ter aqui um r menos s, e que vai ter um raiz de s delta r s menos 1. Claro, né, a gente não pode esquecer também, aqui tem ainda o nosso seno de r menos s ômega t. Mas aí, olha só, se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas não tem nada escrito em termos de r, só tem em termos de s. Né? Como é que a gente faz para escrever essa nossa resposta que tem r em termos de s? Basta a gente usar o fato aqui do nosso delta de r s menos 1. Okay? Esse cara daqui já vincula qual que tem que ser a relação entre S e R, né? No caso, entre R e S menos 1, né? Eles têm que ser iguais. Então, o que significa? Significa que esse nosso parênteses daqui, a gente pode substituir o R por S menos 1 à vontade. Por quê? Porque esse delta já faz com que, quando o R não for igual a S menos 1, esse cara já vai dar zero. Então, olha só, S vai cortar com S, esse parênteses daqui ele é igual a menos 1. Okay? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse parênteses e colocar aqui um sinal positivo. Além disso, aqui dentro vai ficar o quê? Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar S, né? Aqui vai ficar S menos 1 menos S. Ok? Esse S vai cortar com S, vai ficar seno de menos ômega t. Como seno é uma função ímpar, né? A gente pode tirar esse argumento daqui e voltar com o sinal de menos. Ok? Então, no final de contas, o que a gente acabou de encontrar foi que a derivada do valor médio de x, derivada no tempo do valor médio de x, ok? Dessa função daqui, vai ser igual ao que? Vai ser menos raiz de h barra ômega sobre 2m. Vou colocar esse s junto ali, então s, ok? Aqui vai aparecendo o nosso seno de ômega t, delta de r s menos 1, que é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui agora nas respostas, olha só, menos h barra ômega s sobre 2m, seno de ômega t, delta de r s menos 1. De fato, a resposta que a gente encontrou é a letra B, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então aqui para a nossa próxima questão, a questão 7. Considere as seguintes afirmações sobre potenciais unidimensionais V de x e assinale abaixo a alternativa correta. Então vamos lá, primeira afirmação, potenciais confinantes, isso é, né, potenciais em que, quando o módulo de x vai para infinito, eles vão para infinito, sempre apresentam algum estado ligado com alto valor de energia negativa, que está errado.
Okay? Isso só vai acontecer se o seu potencial, isso só pode acontecer se o seu potencial tiver regiões em que ele for negativo. Se o seu potencial obedece isso, mas o seu V for sempre maior ou igual a zero, você nunca vai ter energia negativa. Nunca. Ok? Nunca vai ter um estado ligado com energia negativa. Então, por isso que está errado. Então, segunda afirmação, uma partícula incidindo em uma barreira de potencial com energia menor do que a altura da barreira sempre tem probabilidade de tunelá-la, desde que essa altura não seja infinita e a largura seja finita. Aqui está correto, ok? Sempre que você tem alguma barreira de potencial, né? Vamos lá, imagina que aqui seja o seu potencial, né? Aqui está um potencial qualquer, você tem alguma barreira aqui qualquer. Independente da altura dessa barreira, e da largura dela, se esses caras forem finitos, a função de onda sempre vai acabar decaindo, mas ela nunca vai para zero totalmente, ok? Ela sempre vai decaindo muito rápido, chega muito próximo de zero, mas sempre tem algum rabinho aqui contínuo do outro lado. Okay? O que não pode é o potencial ser infinito, nem a largura ser infinita. Né? Aí você consegue garantir que ela consegue passar essa barreira de potencial. Obviamente, quanto mais alta e mais larga, menor vai ser a probabilidade de ter o tunelamento. Mas ele existe, a probabilidade existe, mesmo que ela seja irrisória. Então está correto. Vamos então aqui para a nossa terceira afirmação. Espectro de energia contínuo ocorre apenas se o potencial não crescer indefinidamente em pelo menos um dos sentidos de x. Por exemplo, v de x para infinito igual a constante. Né? Tende a uma constante. Aqui está correto. Pelo seguinte, a gente sempre tem vamos lá, quais são as situações que a gente tem um espectro contínuo de energia, no ponto de vista qualitativo? Se a gente tem um potencial qualquer e a nossa energia ela tem uma região à direita e à esquerda, que o potencial é maior, isso aqui não vai ter, os níveis de energia aqui eles vão ser quantizados. Okay? Você nunca vai ter níveis, um espectro contínuo. Para você ter um espectro contínuo, você precisa garantir que uma das parcelas, né, você precisa garantir que a sua energia, né, a energia do seu sistema, ela seja sempre maior do que um dos regimes assintóticos, para a direita ou para a esquerda. Né? Exatamente para que você não tenha um estado ligado. Você precisa que em uma das regiões o seu potencial nunca supere a sua energia de fato. Okay? Aí sim, porque você não vai ter sistemas ligados, e isso necessariamente implica, no caso da energia ter um espectro contínuo. Que é exatamente o que está falando aqui na terceira afirmação. Então ela realmente está correta por conta disso. Okay? Bom, levando em conta aqui que a afirmação 2 e a 3 estão corretas, deixa eu ver aqui, letra E, apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas, então seria realmente essa afirmação, e portanto, mais uma questão de física resolvida. Bom, vamos então para a nossa oitava e última questão de mecânica quântica aqui, né, da prova de exame unificado do primeiro semestre de 2022. Sem levar em conta o spin, as autofunções de energia do elétron em um átomo de hidrogênio são representadas por φNLM, sendo NLM, né, enfim, o número quântico principal e os números quânticos de momento angular. Se no instante inicial t igual a zero, a função de onda do elétron é dada por essa expressão, onde n é a constante de normalização, né, esses caras são valores médios de energia, momento angular em z, módulo do momento angular ao quadrado e posição do elétron, escolha abaixo a alternativa correta. E aqui, no caso, as alternativas elas falam a respeito, né, de quais desses valores médios eles vão variar no tempo ou não. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para determinar esse cara daqui? É possível você calcular na marra. É possível você calcular o valor médio de E, valor médio de LZ, de L quadrado e R e chegar na resposta. Agora, definitivamente não é para você fazer a questão desse jeito. Você vai perder um tempo tremendo fazendo isso. É melhor você responder essa questão com algumas argumentações estratégicas que te poupam muito tempo e te permitem responder essa questão muito rápida. Como é que a gente faz para resolver essa questão de uma maneira mais eficiente? Levando em conta que a gente tem que saber o comportamento de 4 valores médios, né, de operadores, a maneira mais natural da gente fazer isso é via teorema de Ehrenfest, ok? Que é sempre passado nos cursos de mecânica quântica e, mais uma vez dizendo, né, eu também tenho, né, um vídeo específico sobre o teorema de Ehrenfest abordado no meu curso de mecânica quântica, que é gratuito, está no meu canal. Porque o teorema de Ehrenfest ele te passa uma relação do qual que é a derivada no tempo do valor médio de um certo operador. E por que isso é relevante para a gente? Porque aqui a questão está perguntando se esses valores médios variam ou não no tempo. Né? Se a gente consegue mostrar que esse cara daqui é igual a zero para um certo operador, a gente sabe que o valor médio não varia no tempo. Né? Porque a derivada é igual a zero, então significa que o valor médio é uma constante. Se for diferente de zero, significa que varia no tempo, enfim. Aqui a gente tem uma relação direta que a gente consegue pegar. O teorema de Ehrenfest fala para a gente que esse cara está relacionado com o comutador do operador em questão com a hamiltoniana, ok? Então a gente tem esse resultado daqui, ok? Aqui a gente vai ter, né, a derivada desse valor médio vai ser 1 sobre h barra, né, valor médio do comutador, e aqui, né, tem um del A, del T para caso o seu operador tenha uma dependência explícita no tempo. Okay? No caso desses 3 operadores daqui, né, o da energia, que é a própria hamiltoniana, né, o LZ, o L quadrado e o R,
né, eles não têm nenhuma dependência explícita no tempo, então a gente não precisa escrever esse termo, né, as variações vão ser dadas só em termos dos comutadores. E, né, a gente poder falar isso em termos dos comutadores é muito estratégico, por quê? Porque a gente sabe quais são os comutadores, ok? Envolvendo aqui a nossa questão. Então vamos começar, né, um por um. Primeiro que a gente quer saber o valor médio da energia. O valor médio da energia, o operador relacionado à energia hamiltoniana. Então esse cara daqui vai estar relacionado, ok? Olha só, esse cara daqui vai estar relacionado com o comutador da hamiltoniana com a hamiltoniana, que é quanto? 0, porque todo operador vai comutar com ele próprio. Então, já de cara, a gente sabe que o valor médio de E, ele é constante. Então, temos aqui a primeira relação. Né? Agora vamos ver para o LZ e para o L quadrado. É a mesma coisa. Então, se eu quero saber para o LZ, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a partir, né, eu vou quantificar esse cara a partir do comutador do LZ com a hamiltoniana. E esse cara daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Ok? Por quê? Porque a hamiltoniana comuta com qualquer operador de momento angular. Né? Aqui no caso comenta com as 3. No caso do átomo de hidrogênio, claro, porque o átomo de hidrogênio ele tem um potencial esfericamente simétrico. E esse cara daqui é igual a 0 tanto para Lx, para Ly, para Lz. Ok? Em particular para Lz. Logo, né, a gente também tem aqui que o Lz é constante. Ok? Então perceba que o teorema de Ehrenfest é o que sai mais rapidamente, ok? E também, se a gente for pegar qual que vai ser o valor médio do L quadrado. Mesma coisa, esse cara aqui vai estar relacionado com o computador de L quadrado com a hamiltoniana, que também é igual a 0, né? Vem da relação direta de átomo de hidrogênio, porque é um potencial central. Logo, a gente também tem que o valor médio de L quadrado ele é constante. Ok? Constante. E, né, só falta agora, né, o valor médio do vetor posição. Esse daqui vai ser o único diferente de 0. Por quê? Porque esse cara daqui, da mesma forma, vai estar relacionado com um R hamiltoniana. Ok? Porém, a hamiltoniana tem o termo cinético. Ela tem o termo, ok? Esse cara daqui vai ter um termo envolvido que vai ser do P ao quadrado sobre 2m. Ok? P quadrado sobre 2m. E aqui, vocês devem se lembrar, comutador de posição com momento não é diferente de 0, ok? Até vem naquelas relações diretas, né, do tipo xpx, né, é igual a IH barra, ypy e zpz também. Enfim, quando a gente tem posição e momento, esses caras não comutam. Se esses caras não comutam, significa que esse comutador ele é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, significa que o valor médio da posição não é constante. Então, desses operadores que foram passados, né, o único que não é constante é exatamente o valor médio de R. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, a gente vai ver que a nossa resposta vai ser a letra D. Apenas o operador posição varia no tempo. Né? E, portanto, temos aqui mais uma questão resolvida, né? E, portanto, né, não só mais essa questão, mas todas as questões de mecânica quântica da prova do exame unificado aplicada em 2022, primeiro semestre.